TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Guilherme Cunha trazendo o olhar panorâmico, completo, de ponta a ponta, para a abertura do mercado à vista Grande Gui. São 10 horas com 19 minutos. Gui, para além dos destaques que eu já contemplei aqui, o peso de varejo, a questão de Apvida, que em alguma medida, por ser do setor de saúde, pode ainda resguardar, para além da correção técnica que se justifique, a questão do piso da enfermagem. Eu queria chamar a atenção para duas máximas e mínimas, ou para uma máxima e uma mínima, são dois os destaques. O dólar acaba de tocar o seu teto, R$ 5,048. Você chegou a alegar, minutos atrás, que nós tínhamos num determinado ponto a chamada de venda, ou seja, o dólar começava a ficar caro. E o mercado parece trucar isso, renovando máxima atrás de máxima e empurrando a moeda americana pouco a pouco para os R$5 com 5 centavos. Eu quero ouvi-lo. Enquanto o Ibovespa toca a mínima intradiária, vai no cenário oposto, não teve nenhum constrangimento em perder os 105 mil pontos. Alguém poderá dizer, poxa, mas perdeu 2, 3 vezes e voltou aos 105 mil. Mas qual vai ser a chance disto se manter com uma Vale caindo quase 2,5%? E é o quadro que nós temos. A Vale está caindo 2,42%. Nós temos R$ 76,56. Quer dizer, imagine que se houver um encorpamento, e tome mínima para o Ibov de novo. Agora 104 mil, deixa eu até conferir aqui, 104.657 pontos. Tá uma briga danada nessa região. E veja o que está acontecendo. Se Vale, que agora cai 2,5%, de repente encorpa ainda mais a queda e perde os R$ 76, não seria nenhum exagero ver um Ibovespa abaixo dos 104.200 ou até mesmo brigando na região dos 104 mil. E não tem uma Petrobras para compensar hoje, o petróleo caindo. Claro que a Petrobras, Gui, tem uma dinâmica que lhe é peculiar, né? Geralmente petróleo para baixo significa menor intervenção política no papel. Na governança corporativa da Petro, o que em teoria destrava valor para a companhia, uma dinâmica diferente das Junior Oils, que aí sim, de maneira mais pura, vão flutuar de acordo com o petróleo. Em todo caso, os papéis estão caindo numa média de 0,7%, Petri 3 e Petri 4. Enfim, Ibovespa e dólar são os pontos que eu gostaria que você aprofundasse conosco, Gui. Com o maior prazer. Eu não paro de ganhar dinheiro no dólar, viu, Léo? E na venda, porque o 5043 até o 5063 é uma região de venda. Então pode furar o 43, ele pode buscar algumas situações mais altas com rompimento falso. Mas essa região do 5043 ao 5063, ela é de extrema venda para o nosso intraday. Brunão, hein? Te devo um chops para o dia de hoje, porque eu fui cegamente dentro dos pontos e já venho contemplando alvos menores, operações mais rápidas, vem sendo aí o grande destaque dentro desse range de preço. Num cenário de estresse, Léo, onde que a gente está vendo um Itaú agora caindo mais de 1%, vem intensificando as quedas, a Petrobras daqui a pouco pode estar caindo 1%, vejo como natural, o dólar pode querer se estressar, mas não tem como também ficar muito acima desse 5,070, 5,087. Então o risco e retorno é o mais óbvio na venda. Então não tem que se preocupar com essa alta do dólar, porque ela vem contemplando o risco fiscal, DXY e todo o pessimismo do mundo. E agora essa faixa de preço já contempla um dólar mais caro. Agora o índice futuro está de novo, Léo, brigando, testando esse 106.400, 106.600 e é aonde que o índice futuro precisa segurar, tá? Uma vez perdida aí, Léo, é um abismo, é um gráfico que fica muito feio para o nosso índice futuro e aí que ruma para patamares que ninguém acredita, que é o 104,040. Mas eu tô nessa onda aí. Brunão coloca até um pouco mais abaixo, né? 106, 110 como um range de preço comprador, mas o que eu vejo é dias que estavam sem liquidez, hoje o volume um pouco maior e o volume, adivinha qual que é? É um volume de venda. Então o Ibovespa tem espaço sim para cair mais, eu só vejo os papéis se desvalorizando cada vez mais e vou repetir, pela penúltima vez no dia de hoje, vencimento de opções e pré-feriado. Eu duvido que tenha alguém que queira ficar comprado no índice futuro para quinta, sexta, sábado e domingo, com o nosso presidente querendo fazer live, inclusive. Olha, o Gui, eu ia colocar esses dois ingredientes no caldo mesmo, porque amanhã tem vencimento de opções e nós temos o último pregão para uma sequência de dias após os quais sabe-se lá o que a gente vai encontrar na segunda-feira. Exatamente. Então, é todo um caldo que vai sugerindo para as pessoas realizarem, esperarem, grudarem a bunda na parede, enfim,
isso também ajuda a explicar esse movimento que a gente vai vendo. O Ibov renova a mínima intradiária, 104.539 pontos. Claro que eu estou falando do à vista, o Ibov futuro está em 106.295 pontos. Quer dizer, a briga para cada um agora, Gui, passa a ser Ibovespa no 104.500 e Ibovespa futuro 106 mil pontos efetivamente. Se o Ibov futuro perdeu 106 mil pontos, também é notícia. Aí é o abismo, porque, de novo, né, o Bruno mostrou no gráfico, não tem ponto forte no meio do caminho. Foi aquela velocidade que subiu. Aí eu preciso que todo mundo entenda. Subiu sem volume, pessoal, tchau! Vai cair numa velocidade muito grande. Então hoje a grande briga aí, se fechar no 106, todo mundo já tem que estar muito feliz porque caiu pouco. Ah, Gui, de novo, você está muito pessimista. Não é nem questão de ser pessimista ou otimista, pessoal. Eu acredito que a bolsa esteja extremamente barata. Eu acredito que seja uma baita de uma oportunidade essas quedas. Eu só quero ser racional e comprar no melhor preço de todos, que é lá na faixa dos 104 mil pontos, tá? Então espero estar errado, espero redondamente estar errado, né? Porque o fluxo pode contemplar o fim da queda aí no 106, mas esse cenário que a gente vê no momento aí do arcabouço e adicional com esse livro bege que vai bater o martelo no 0,25 lá nos Estados Unidos, é um pessimismo de curto prazo, no meu entendimento, óbvio. 10h25, o Caio Melo está chegando com os destaques corporativos. A gente separou um recado para você que está nos acompanhando. O Bruno Mazzoni de volta vai trazer o suporte gráfico para a gente a partir deste momento. Quero mandar um super abraço para a nossa audiência e dizer que o canal do YouTube do TC acaba de erguer uma enquete para quem está nos acompanhando por lá, exatamente nos moldes da enquete que nós erguemos pelo @TC Rádio Oficial. Olha, as fotografias de parciais aqui me surpreendem em relação ao Instagram. Para os nossos seguidores, 70% entendem, a pergunta é, o arcabouço fiscal convenceu? 70% de maneira muito prudente entendem melhor esperar a tramitação no Congresso. 20% entendem que não convenceu. E 10% entendem que sim, o arcabouço convenceu, é uma sonora minoria. Já no nosso YouTube, 6% entendem que convenceu, o número está próximo, mas 70% entendem que não convenceu, enquanto 27% entendem que é melhor esperar. São 68% os que entendem que não convenceu, 27% os que entendem que é melhor esperar e 5% entendem que sim, convenceu. É uma esmagadora minoria, com a ironia aqui, claro. O Cláudio Cundi está na área, o Rodrigo Mascarenhas, a Mari Rocha, o Ike Grafista, nos R$5,45. Tem de 3, vai pra conta. Pessoal, o volume de pergunta que chega, vocês não têm ideia. Chega pelo Zap, chega pela Station, chega pelo YouTube. Você sabe que na nossa Constituição aqui, para passar na frente da fila, manda superchat que a gente estaciona tudo que a gente estiver falando na medida do possível e já endereça a pergunta. A gente sabe que tem algumas pessoas que têm aquela dúvida que, vai determinar o posicionamento pro dia. Manda o superchat aqui no valor que você julgar adequado. A gente estaciona e endereça a pergunta para os nossos contribuidores. Gui, Bruno Mazzoni estão na área para nos dar esse apoio. O Caio vai falar, antes tem um recadinho para você, se liga e vem então, 10h27. Declare seus investimentos em apenas 4 passos. Sem usar planilhas, sem fazer contas e pagando menos de R$1 por dia. Acesse sencom.com.br e conheça a nossa calculadora. É isso, com a Sencom o leão fica desse tamanho, 3 minutinhos para as 10h30, mais ou menos assim, 3 minutinhos para a abertura do mercado à vista lá nos Estados Unidos. Vamos lá, Caião, vamos tabelar, primeiro falando de Vale, por quê? Pessoal, não bastasse a foto do minério de ferro e não bastasse a aversão ao risco que hoje o Globo está produzindo, nós tivemos a produção de minério de ferro divulgada pela companhia na prévia operacional até avançando. No caso do níquel, a gente teve um recuo, só que não sabemos se o avanço convenceu o mercado na proporção em que o mercado gostaria de ter sido convencido. Vamos aos números. Caio, bem-vindo de volta. Bom, obrigado, Léo. Vamos lá então para as informações corporativas de hoje. A Vale reportou uma produção de minério de ferro de 66,77 milhões de toneladas no primeiro trimestre. O avanço foi de 5,8% ante mesmo período do ano passado, mas recuo de 17,4% frente aos últimos 3 meses de 2022. Enquanto isso, a mineração de níquel recuou significativamente em ambas bases de comparação. As informações são do Faria Lima Journal. Vamos então para a cotação de momento de Vale. Vale 3 caindo 2,16% a R$ 76,84. Pois não, Gui?
Coça para comprar, né, Léo? Putz, que empresa gigantesca e teve uma queda numa intensidade muito elevada e a mão coça realmente para comprar. Porém, a produção do minério, ou seja, devido à cotação, obviamente vai trazer consequências para a grande companhia Vale 3, pagadora de dividendos. E eu vejo que esse case é uma taça muito grande para o Brunão, fez com que muita gente saísse num preço muito importante. Estou líquido no setor de minério e volto de olho fechado na companhia com uma primeira entrada lá na faixa dos R$74, tá? Então começo a comprar a vaga 74, vou até os R$70 e aí eu quero só me desfazer desse papel na região dos 95, quase R$100. Então eu vejo que sim, tá chegando o momento de compra para a Vale 3, independente dessa movimentação da cotação do minério, chegando nessa faixa dos 74, é muito ruim ficar de fora dessa festa. Empresa grande, de grande pontuação de Bovespa, papel de gringo, papel de dividendos, aí vamos nós, R$74, Vale 3. Matéria exclusiva da Mover. De acordo com fontes ouvidas pela redação, Eletrobras analisa novas fusões e aquisições. E aí, quando a bola chegar no Diego Kerber, ele vai pagar, para além das cotações de Eletrobras, a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos, cujo sinal sonoro sugere que já está acontecendo. Pois não, Caio? É isso, Léo. 3 fontes com conhecimento de assunto disseram à Mover que a Eletrobras avalia mais oportunidades de fusões e aquisições. Isso acontece após a elétrica ter anunciado diversas operações de trocas de ativos e aumento de participações em empreendimentos desde sua privatização em meados do ano passado. Na última semana, a companhia já havia divulgado a compra de fatias da mineira CEMIG nas hidrelétricas Retiro Baixo e Baguari por R$593 milhões por meio da subsidiária Furnas. Vamos então com a cotação de Eletrobras. Elet 3 batendo mínimo intradiária, R$ 33,93, 1,48% de desvalorização. Já os papéis preferenciais Elet 6 estão caindo 1,02% a R$ 37,77. Boa, Gui, desculpa, a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. Perfeito, vamos então com a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos, basicamente confirmando o que a gente via no pré-mercado, Léo. Dow Jones abriu em queda de 0,08% aos 33.948 pontos. O S&P 500, por sua vez, tem uma queda mais clara de 0,47% aos 4.135 pontos. E para finalizar a abertura, vamos falar do índice Nasdaq, que também abriu no negativo, 0,75% de recuo aos 12.062 pontos, Léo. Gui, quero ouvir as duas camadas pelo seguinte: a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos, hoje especificamente, em que o caldo internacional está muito negativo, é simbólica. Então você fala de Eletrobras e fala também da terra do Tio Sam, pois não? Boa, Léo, vamos lá. Eletrobras, hoje a queda é pelo esse mau humor interno que a gente vive, né? Mas o Bruno já desenha o trade para você. Olha que benção, né? Quedas são oportunidades e até os R$37 é dia para poder ganhar dinheiro em Eletrobras. A Eletrobras teve essa queda bonita aí que o Bruno desenha a respeito de via fluxo, pós o cenário de privatização, transição de governo e privatiza, não privatiza mais, e agora está privatizada. A gente já tem um norte novo a respeito do futurologia de Eletrobras, e é uma baita de uma oportunidade. O setor é uma oportunidade, a Eletrobras está cantando uma bola vezes 2. Quedas são oportunidades, aí vamos nós. A terra do Tio Sam, Léo, não cai nada e daqui a pouco pode inclusive positivar, tá? Aí hoje a gente vai ficar num cenário um pouco diferente do globo aí. Então, apesar de estar num negativo comparado com aqui é nada, e o que eu vejo aí na terra do Tio Sam é que possa estar ainda fechando numa seara positiva o dia de hoje, a depender do livro bege, obviamente. Que vai sair às 3 da tarde. A gente está acompanhando o gráfico do S&P 500. Basicamente, o que você está nos dizendo, Gui, é que a descorrelação brasileira está cada vez mais acentuada, então. Porque se você, a menos que você projete uma melhoria do nosso cenário aqui em cima de uma melhoria do cenário americano, você estima que até mesmo até o final do dia nós podemos ter uma fotografia positiva lá na terra do Tio Sam. Isso significa, posso depreender, que o nosso cenário, enquanto a gente vê o EWZ, certamente aí está sendo pesquisado pelo nosso Brunão, como linha comparativa com o S&P ali de fundo. Veja, Gui, em que medida dá para dizer então que no fundo o que você está defendendo é uma acentuação da descorrelação brasileira com a americana? É, exato, porque olha, a gente tem uma queda mais acentuada, a queda do EWZ é muito maior, obviamente, do que a do
dos Estados Unidos, e o que a gente vive aqui é essa movimentação também do vencimento das opções. Eu estou bem pessimista com esse cenário, eu acredito que muita gente vai acabar fazendo o encerramento das posições devido a essa entrega do arcabouço, e aí internamente a gente pode ter uma desvalorização adicional. Repito, Léo, que isso é uma oportunidade, só não pode ser ansioso. Eu já estou vendo muita gente querendo achar fundo no Ibovespa, comprando com stop curto e apanhando fortemente. Acho que esse é o grande segredo para o dia de hoje. A queda pode ser maior do que o esperado. Não fica olhando o S&P, não fica olhando a terra do Tio Sam para comparar com o nosso cenário, porque a gente está digerindo a movimentação não só do arcabouço, mas os possíveis novos riscos fiscais que não estavam contabilizando aí pela Faria Lima. 10h34 e teve chinela cantando, porque o Ibovespa, pessoal, perdeu parcialmente os 104.500 pontos. Foi buscar 104.554 pontos num recuo de 1,61%. Moeda americana numa alta de 1,04%, R$ 5,048. Para você que está chegando agora, vou pedir para o Léo Pinheiro reorganizar as projeções que nós calibramos mais cedo na primeira entrada do Bruno Mazzoni, que você já percebeu, os gráficos falam por ele, que está de volta aqui para o Avista. Veja aí, ó, resistência e suporte. A resistência estava em 109.440 pontos, o suporte em 106.435 pontos. O Ibovespa Futuro acaba de tocar a mínima e se despediu desse suporte há algum tempinho, curto, é verdade. Nós temos agora 106.200 pontos, estamos 235 pontos abaixo do suporte no caso do Ibovespa Futuro, que não para de renovar a mínima, agora 106.100 pontos. O Ibovespa à vista acompanha o movimento e toca a mínima intradiária em 104.270 pontos. 104.270 pontos para o Ibovespa. Olha, a perda dos 104.000 está a questão de segundos se mantiver essa tendência. Vamos para a próxima projeção da moeda americana. Mais cedo nós falávamos aqui numa resistência de R$ 5,063 e num suporte de R$ 4,947. O dólar está em R$ 5,053, na máxima intradiária agora. Veja como a resistência, que parecia exagerada para quem estava nos acompanhando mais cedo, quando a moeda americana fechava ontem os trabalhos a R$ 4,996, estava muito mais próxima do suporte, a moeda americana, do que da resistência. Veja como ela vai ficando muito mais próxima agora da realidade. A resistência é R$ 5,063, a foto de momento é R$ 5,053. 10 pontinhos e nós veremos a resistência ser testada. Atualizadas as projeções, eu atualizo o Ibov. Mínima intradiária de novo, 1,85%. O Ibovespa está em 104.200 pontos e o Indifut acabou de perder os 106.000 pontos. Nós temos 105.900 pontos para o Ibovespa Futuro. É uma queda de 1,8%, que, como o Gui adiantou, com base no gráfico, enquanto o Bruno Mazzoni dá o apoio e a sustentação técnica para o que nós vamos dizendo aqui, não há nenhum ponto muito forte. É o tal do abismo que o Gui vinha descrevendo aqui. E não para de se mexer, hein? Ibovespa Futuro agora 105.870 pontos, Ibovespa 104.115 pontos. Nós estamos narrando minuto a minuto uma deterioração para quem está comprado no Ibovespa, que já pode devolver o indicador para baixo dos 104.000. E aí você lembra dos nossos contribuidores, quando houve aquela empolgação na terça-feira passada, e o Ibov, para a gente arredondar, saiu de 100.000 e foi buscar 106.000, que diziam, olha, não estou encontrando na realidade algo que sustente esse entusiasmo que contagiou o Ibovespa. E, de fato, aquela tese, ela vai convergindo com a realidade à medida que o Ibov foi se despedindo dos 107, 108 mil pontos, que chegou num rompimento intradiário a tocar na semana passada, e vai se avizinhando dos 103.900, pelo menos é o quadro de momento. Na composição do Ibov, a Pivida, Carrefour, Pets, Via são os papéis que mais caem, queda de 5% em média, é mole? E os papéis que sobem, olha aí a Santa Embraer, Alice Juliano, perguntou mais cedo, quem ouve aqui sai na frente, EMBR3 subindo 2%, R$21 cravados, Suzano, Units de Engie, ENGI 11, está conseguindo a duras penas se manter. São as unidades de Energisa, não confundir com Engie. E a gente está vendo alta de 0,10%. O papel está brigando aqui para se manter no positivo. Ao lado de BB Seguridade, BIF3, Vivit 3, Suzano e Embraer, os únicos papéis que estão avançando. Que coisa, hein, Guilherme Cunha? Essas mínimas aí estão exigindo que eu te passe a palavra de novo.
Mínima muito forte, mínima, nossa, agressiva. Eu fui abrir o Superdom aqui, né, uma situação de negociação que a gente utiliza para envio de ordem, dá nem para ver, ele chega a travar, ele tá rompendo numa velocidade muito forte, muito agressiva, Léo. O dólar teve uma competência ou sorte aí que a máxima intradiária ficou exatamente aos 5,063. Exato, cravado, bateu lá e caiu. Só que tá com cara de muito força também, se romper esse 5,063, o 5,087 acaba sendo o grande objetivo, tá? Então, moeda americana de olho nesse rompimento dessa máxima do 5,063 para não buscar o 5,087, aí o 5,087 é o fim de linha da moeda americana da data de hoje. Agora o índice é muito forte, Léo. O índice fazia tempo que eu não via rompimentos de mínimas nessa intensidade, rompimento de mínima com muito volume, 104,040, aí vamos nós, infelizmente. E eu falo com esse entusiasmo porque a gente falou bastante a respeito de proteção, Léo. Vender índice futuro para proteger a carteira, tô perdendo nem R$1 com a queda das ações. Era a cartilha de hoje. A gente com o Coleta, logo no primeiro minuto do jornal, repercutiu isso, né? O Coleta já projetava uma abertura do mercado de futuros exatamente assim e só foi aumentando a intensidade das direções, o Gui também se protegeu, logo no destaque inicial, deixou claro qual era a expectativa maior dele. Valeu, Gui, eu já volto com você, o Caio ainda está aqui para alguns destaques corporativos. Nós temos a moeda americana em R$ 5,06 praticamente, agora R$ 5,059, a alta é de 1,27%, e só a título de precisão, registrar que a mínima intradiária do Ibov foi aos 104.000 com 77 pontos, 104.077 pontos. Ou seja, ficamos a 77 pontos de perder os 104 mil pontos. E nós temos a curva de juros pedindo até mesmo 17 pontos base a mais nos prêmios, no caso da cauda longa. O DI 1F31 está em 12,63% ao ano. E Bovespa acaba de renovar a mínima, mas ainda acima dos 104 mil. É um ponto simbólico, pessoal, 104.064 pontos. Que estava cantando justamente essa região. O Diego fez sinal, você pode até no giro internacional sugerir para nós o que é que mais está te chamando a atenção. A gente está muito envolvido no caldo internacional, que foi melhorando, mas nem por isso está num terreno maravilhoso. Enquanto o Ibov chega a perder 2% e toca 104.042 pontos. Por favor, Diego. Vamos lá, o que me chama a atenção, Léo, é uma piora na situação do Dow Jones, agora ele está caindo 0,38%, já está em 33.846 pontos. O S&P 500 está recuando 0,48% aos 4.135 pontos, enquanto o índice Nasdaq recua 0,63%, foi uma melhora desde a última atualização, agora em 12.076 pontos. O que me chama a atenção, Léo, é o índice VIX, porque virou, agora está caindo 0,18%, voltou para os 16,81 pontos. Enquanto isso, o DXY continua em alta, mais ou menos da mesma magnitude da nossa última atualização, 0,16% de avanço, 101,88 pontos, melhor dizendo. E eu vou chamar também a atenção para a renda fixa lá nos Estados Unidos, atualizar esse cenário. 3 pontos base é o estresse nos idos de 10 anos, estão rendendo ao ano para o investidor 3,61%, enquanto a alta nos idos de 2 anos é de 4 pontos base e meio agora, a 4,24% de rendimento ao ano. Olha, pessoal, são 18 minutos para as 11 da manhã, a gente vai devolver a palavra para o Caio em instantes, tem destaques corporativos ainda para serem contemplados, mas sob a luz desta atualização, o caldo internacional que aquecia os motores para o kit dos vendidos hoje perde completa força, melhora o cenário para quem está comprado lá fora, enquanto de maneira diametralmente oposta, piora o cenário aqui. Então, a descorrelação que o Gui já vinha chamando a atenção só está se acentuando. E para mim, de tudo que o Diego destacou, é a virada no VIX que mais chama a atenção. O VIX chegava a se estressar mais de 3% quando nós abrimos o programa. O indicador estava se avizinhando dos 18 pontos. Agora, nós estamos vendo uma fotografia praticamente estável do índice do medo e uma piora, uma deterioração no ambiente de negociações da Bolsa Brasileira. Vamos lá, Caio, para a gente liberar você que está de olho nos destaques corporativos. DASA precifica follow-on a R$ 8,50 por ação. E a gente vai repercutir, depois vamos falar de Horizon também e Azul. São os 3 destaques corporativos que restam, sempre contrastando ou complementando com um cenário macro que neste instante se traduz em curva de juros, moeda americana para cima, bolsa para baixo. Pois não, Caio? Exatamente, Léo. A DASA precificou sua oferta subsequente a R$ 8,50 por ação, tendo levantado 1,67 bilhão de reais. O aumento de capital será da ordem de 1,67 bilhão de reais, portanto.
As novas ações emitidas na oferta começam a ser negociadas a partir de quinta-feira. A quantidade de ações inicialmente ofertada foi ampliada em 11,6% ou 20,4 milhões de papéis. Vamos então para a cotação dos papéis da DASA. DASA 3, batendo mínimo intradiária, R$ 7,52, 6,23% de recuo. Pois não, Gui, queremos ouvi-lo. Leozinho, e as expectativas não são muito positivas para a DASA 3 realmente. Quando nós olhamos aqui a parte fundamentalista da coisa, ela já entrega um ROI negativo, ela já possui agora uma alavancagem até que significativa, né? O seu endividamento começa a pesar numa tomada de decisão para um investidor de todos os prazos, e o grande problema acabou sendo o ano de 2022 fechar pior que o ano de 2021 e não traz muita esperança de uma recuperação rápida. O quarto trimestre, Léo, o acumulado do quarto trimestre é basicamente quase a totalidade do encerramento do ano de 2022, ou seja, o curto prazo está difícil para a DASA, ótimo papel para ficar de fora, Léo, inclusive. 10h44. Fora do papel DASA 3 está Guilherme Cunha. Vamos lá então, meu caro Caio. Agora, saindo de DASA, a gente chega a Horizon, que pode anunciar um follow-on de 400 milhões, ou seja, uma oferta subsequente de ações. É uma medida para se capitalizar, num cenário de mercado que, convenhamos, não é dos mais favoráveis. É o tipo de movimentação que deixa um alerta para o investidor. Vale a pena se capitalizar em meio a este contexto de mercado? E que tipo de pressão isso pode trazer para os papéis? Vamos à informação, Caio. Léo, a Horizon deve anunciar um follow-on de 400 milhões de reais que dará saída à gestora Jive, dona de 10% da companhia. A oferta subsequente acontece no intuito de facilitar a entrada de fundos interessados na empresa e aumentar a liquidez do papel. As informações são do Brasil Journal. E o mercado está punindo os papéis da Horizon. A RVR3 caindo 8,18% a R$ 33,23, batendo o mínimo intradiário agora, R$ 33,18, 8,32% de desvalorização. Guilherme Cunha, é um pouco previsível, né? E por outro lado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, afinal de contas, como a Selic em quase 14%, também não está fácil de você emitir título, certo? Debenture para se capitalizar, para se financiar. E se as empresas não conseguem se capitalizar, elas não têm o chamado capital de giro e colapsam também potencialmente. Então, realmente é um quadro bastante complicado e desafiador para quem não tem caixa. E o colapso da Horizon, Léo, eu pouco acompanho ou conheço o papel, né? Mas eu fui bater o olho aqui na parte de análise de investimento fundamentalista, é o dobro do problema da DASA. Então ela tem o dobro do endividamento no que diz respeito à frente ao movimento de ativo circulante, é o dobro do pior de margem e lucratividade, e teve um fechamento, parece que eu tô de brincadeira, mas não tô, tá? 2021 fechou 60 milhões, 2022 fechou o dobro, 120 milhões aí de resultado negativo do acumulado do ano de 2022. Também muito contemplado, o último trimestre foi o pior da história, disparado, e aí tem que recorrer para poder voltar a ter caixa. Acho difícil aí ter comprador para a Horizon, provavelmente vai ser um papel que vai ter algumas vezes o Diego Keber falando leilão, porque vai ter vendedor mais intensificando, rompendo esse suporte do Brunão, fica muito feio. São 10h47, por falar em leilão, tem um identificado pelo Diego, pois não, então daqui a pouquinho o Diego fala. Deixa eu só registrar aqui a fotografia, o Ibovespa tem queda de 1,95%, 104.094 pontos, moeda americana avançando 1,31%, R$ 5,061, olha o Ibovespa na mínima intradiária, 104.019 pontos. Tá brigando na região dos 104 mil, não perdeu até agora. Qual leilão você identificou, Diego Kerber? Foi o leilão de Idux, Léo. Idux 3 estava caindo 5,68% quando foi devolvido a leilão pela B3 a R$ 7,47. 13 minutinhos para as 11 da manhã. Bom, é o seguinte, o Caio separou como último destaque aqui, com o suporte gráfico do glorioso Bruno Mazzoni, azul. E é um papel que o Guilherme Cunha costuma especular mesmo. Acho que o verbo é esse, né? O Gui geralmente mira as aéreas em algumas assimetrias ou condições favoráveis para respostas do papel. A companhia está negociando a data de pagamento e títulos de dívidas. De novo, endividamento de companhias no radar, e isso já tem sido atuado das últimas semanas, para não dizer meses, e deverá seguir sendo. Em momentos em que o capital fica custoso e raro e as empresas têm dificuldade de se capitalizar,
Isso vem dia sim, dia também para o noticiário, não é diferente no caso de Azul, que você lembra, ao lado de Gol, renegociou boa parte das dívidas e animou o mercado àquela altura. Vamos à informação, pois não, Caio? Léo, não é exceção, é quase que uma regra, né, ultimamente. A Azul negocia estender o prazo de pagamento de $1 bilhão em títulos de dívida emitidos no exterior. Segundo o diretor financeiro Alex Malfitani, a companhia pretende concluir as negociações com detentores dos títulos e arredondadores até junho. As informações são do jornal Valor Econômico. Vamos então para a cotação de Azul, aéreas no radar. Azul 4 tá caindo 1,26%, R$10,98. Vamos lá, Gui. Cara, teve um dia, eu sou bom de memória aqui do Morning Call. Teve um dia que o Bruno falou que a grande expectativa era romper as mínimas pós-fato relevante de renegociação de dívida. Respeito muito o Brunão, fiquei em silêncio e acompanho o papel. Agora, com esse noticiário de Azul e esse pessimismo de curto prazo, e essa rasgada realmente que foi muito forte com o fato relevante, os papéis praticamente dobraram, né, de 7 para 14 aí no caso de Azul, a gente pode ter uma perspectiva de queda bem intensificada para gerar oportunidade realmente só nesse ponto de entrada lá do fato relevante, que a Azul ela só renegociou, a Gol ela levantou o dinheiro. Então são movimentos opostos aí que podem ajudar uma ou outra. Então a Azul vai ter que se explicar, a queda vai ser um pouquinho mais intensificada no curto prazo na companhia Azul para a Gol, mas as aéreas é queda. Estou totalmente de fora, Léo, porque essa rasgada aí pode acontecer numa mesma intensidade que a gente estava explicando lá do Ibovespa. E, Léo, Vale caindo mais de 4,30%. Exatamente. Cara, desculpa se eu quebrei protocolo, mas aí, de novo, né, o volume de venda tá uma agressividade muito grande na companhia Vale e é ela quem tá empurrando cada vez mais essa bolsa brasileira para baixo. E eu ia falar exatamente isso, ao contrário, é sinal de entrosamento e o peso que os fatos merecem. Vale 3 caindo 4,23%, eu monitorava quando a queda se avizinhava dos 3%, fui atualizar o home broker, nós temos 4,24% de recuo. Vale 3 começa a brigar, na faixa dos R$75, eu ia usar a expressão redear, no sentido de muitas pessoas que estavam se protegendo para a queda, acabaram não tendo um hedge tão completo a ponto de estimar que o papel pudesse chegar a este patamar de preço. R$75,31. E eu não sei em que medida, Gui, pensando na velha analogia de que a Vale é a camisa 10 da seleção Ibovespa e Bolsa Brasileira, em que medida isso não abre uma raríssima oportunidade de compra. E quero lembrar de novo que hoje nós temos a taxa Prime de 1 ano na China às 22h15, salvo engano. Já o Léo pode repetir conosco aqui os eventos da China. Pode ser agora, né? Vamos ver qual que é o horário direitinho. Salvo engano era às 22h15, tá certo. A memória não me traiu. Esse fato que tá aqui embaixo, no canto inferior direito, ó. Taxa Prime de 1 ano lá do Banco do Povo da China. Se eventualmente os caras cortarem juros em meio a um incremento ainda mais forte da atividade e o dobrar da aposta no estímulo que o Estado faz é uma economia de indução não livre, a gente sabe como funciona a parada na China, isso pode trazer, eventualmente amanhã, uma pressão sobre o minério de ferro associada a uma eventual correção, dada essa forte queda de Vale, que pode ser raríssima, Gui. Quero saber o quanto que você acha que eu tô vendo o jogo. Não, tá cravado, mas a única coisa é que eu não antecipo a entrada não, viu, Léo? No caso dessa oscilação muito grande que nós estamos presenciando, eu deixo a ordem apregoada agora nesses R$74,07, até mesmo para trazer uma numerologia aí mais interessante pro trading. Agora 74,07 é onde eu tô com a ordem apregoada, batendo lá, eu vou entrar no game com uma primeira mão, eu tenho que comprar essa região inteira, porque por mais que você esteja correto, o desenho seja esse, Léo, nessa oscilação, um rompimento falso pode acontecer naturalmente, e aí buscar os R$71 é uma grande realidade, mas não dá para não aproveitar essa grande distorção, essa grande assimetria que Vale 3 está nos desenhando. Pois é, Gui, e assim, nem sei se esse cenário ele tem condição efetiva de se concretizar, mas que é uma forma de você enxergar e organizar a tese, sem dúvida alguma, né? Você pode ter essa resposta já para amanhã. Vale caindo 4,15%, R$75,27. O Ibovespa fortemente acima do 104. Eu queria destacar a nobreza do Ibov acima do 104 mil. Tentaram, o Ibovespa resistiu ali. A perda do 104 mil teria sido muito simbólica, não é, Gui?
Sim, e agora eu vou te falar, viu, Léo? Chegou nos extremos, né? Então o dólar, mais uma vez, ele foi buscar comprador e foi de novo tentar romper as máximas. Esse range de preço foi segurando. O índice futuro na mesma situação, né? Chegou junto com o Ibov, chega num extremo. Agora é difícil dar sequência do movimento forte, né? Ele pode continuar durante o dia fazendo os retestes, até mesmo fechar abaixo para poder dar uma continuidade na data de amanhã, mas é difícil a gente agora ficar tocando sineta aí de rompimentos, porque caso aconteça é falso e vai chamar vendedores para o dólar nesse curtíssimo espaço de tempo e alguma pouca compra no índice no curto espaço de tempo. Embraer segue sendo o oásis mesmo da Bolsa Brasileira na composição do Ibov, 1,46% de ganho, R$ 20,90. O que eu separei aqui? Primeiro, uma apuração paralela. A gente está conversando também com a Roberta Piscinin e ela tem observado o Expresso da Manhã e nos ajudado na construção do programa. Há pouco ela monitorava o evento em que Lula estava presente. No mesmo local onde há menos de 6 meses estavam instalados manifestantes em prol do governo anterior e inclusive ali com os militares, o presidente Lula participou de cerimônia de comemoração ao Dia do Exército no quartel-general em Brasília. Nós estamos, inclusive, com imagens que ilustram este momento. O evento protocolar ocorre todos os anos, visa empoderar os feitos do Exército Brasileiro e exaltar seus pares. Na cerimônia, além de homenagens, há demonstrações e desfiles. Qual foi o monitoramento que a nossa produtora fez? Lula participou do rito, chegou a colocar o laço na bandeira, o que é também um protocolo oficial, cumprimentou os representantes, mas não falou. Realmente, em termos de discurso, não houve espaço, exposição e holofote sobre o presidente da República, pelo menos até o momento. Falando lá e havendo algum tipo de impacto, seja na governabilidade, seja em repercussão de política interna, seja até mesmo de economia ou mercado propriamente dito, você já sabe, a repercussão imediata vem aqui. Agora, a atitude solene está em curso. São 5 minutos para as 11 da manhã. Isto posto, o Diego tem um complemento em relação aos reguladores chineses. Eu estava colocando aqui a taxa Prime, 10h15 da noite vai sair a fotografia, a taxa Prime de 1 ano, em que medida essa decisão pode revelar um encorpamento do Estado chinês para empurrar a atividade econômica asiática para cima ou não. Então o Diego tem um complemento nessa direção e na sequência vamos falar de Netflix aqui com o gráfico do Brunão e o racional do Guilherme Cunha, porque foi um dos principais pontos divulgados ontem na temporada de balanços dos Estados Unidos. A informação não para e a sua audiência é a nossa maior motivação. Obrigado pelo carinho para os mais de 645 likeadores que deixaram o joinha e olha, dá tempo ainda, hein? Essa resistência dos 650 tá mole. Não vai ter falso rompimento, não. Nós vamos ultrapassar e vamos encorpar. Bora pros 700 likes. Depende do seu dedo, só dele. 10 horas e 56 minutos. Pro Ireudo Barbosa, pro Tonem aí, pro Rodrigo Mascarenhas, pro César Chouze, pro Ike Grafista, pro Salomão, pro Jadson Conforte, pro Denis, pro Perli, pro Daniel Neri, pro Abrangente, pro Tércio, pro Eduardo S, pro Juliano Ramos, pro Henrique Jaqueto, pro JPS, que tá de olho aqui em CSN. Daqui a pouquinho vamos ver quais pedidos eu consigo pinçar do chat. Pois não então, meu caro Diego Kerber, o primeiro complemento é seu. Vamos lá então, ó. Só essa questão que o Léo trouxe da taxa Prime, né, Gui, com relação a esse incentivo do governo chinês para um crescimento da economia chinesa, mas mesmo com um eventual incentivo dessa parte, lá em Dalian, o minério fechou em queda de 0,96%, muito por conta dessas autoridades públicas chinesas que têm falado que estão monitorando de muito perto o mercado de minério de ferro por lá e que vai tomar medidas para evitar aumentos irracionais de preços. Então, basicamente, o que isso significa para o preço do minério e, por consequência, aqui para a Vale, Gui? Porque a gente vê, de um lado, a China incentivando o mercado interno e, do outro lado, tentando diminuir o preço do minério de ferro no braço. E aí, isso você pode até complementar a tua resposta, já respondendo a pergunta de algumas pessoas que chegaram aqui, tanto no WhatsApp quanto também na Station, que é justamente sobre Vale. O Ivo Novaes, por exemplo, Vale vai acabar indo para R$ 73? É uma possibilidade com todos esses temperos, Gui?
Putz a vida. Com certeza, né? A gente tem aí o 74 ou 71. É uma região inteira de compra, né? Então o 73 está nesse meio intermediário de 74 e 71, que são sugestões de compra. Eu vejo, Diego, que toda essa movimentação, seja do estímulo ou da manipulação do preço do minério, a China é quem comanda de fato e a gente precisa ficar bem espertos com isso. Mas a gente tem que estar amparado com algo, que é o quê? Exatamente o preço. Seja o preço do minério, seja o preço da companhia. E aí, quando a gente parte para esse cenário que o Bruno faz com muita excelência, a gente começa a ter um norte do que é barato e caro, independente desse movimento que está acontecendo. Então, hoje à noite, nós vamos ter esse cenário lá na China, que vai respingar naturalmente pelo lado positivo na data de amanhã, e o fim do ciclo da queda do minério também está se esgotando. Por isso que, sim, o 73 pode chegar, o 71 e 42 pode chegar, é o cenário que a gente pode ver mais estressante de todos para a Vale 3, mas mesmo assim, nesse range de preço, a gente começa a falar, obviamente, muito mais de um cenário comprador do que vendedor. Bom, Gui, são 10 horas com 59 minutos. É legal o ponto trazido pelo Diego, já que a gente vê na mesma pista duas evidências bastante distintas, opostas, né? Você tem de um lado um possível empurrão econômico com revisão para baixo da taxa prime de um ano, mas o Estado chinês dizendo que não se especula preço de tonelada do minério de ferro. É nebuloso o cenário e isso ajuda a explicar essa queda de 4% que ainda comete os papéis ordinários da Vale. Vambora, a Chinela tá cantando aqui, Guizinho. R$ 5,069, nós estamos chegando aos 5,7. A alta é de 1,46%. É uma semana de cada vez. Por enquanto, o dólar está estressando dia, né? 3... mas a ironia é que na semana o dólar está estressando 3%. Assim, pra quem viu essa doleta sair de 5,30 e buscar 4,90 e tava colocando as manguinhas de fora, tipo o Brusquinho tava assim, eu sei que o Brusquinho tava assim. O Brusquinho tava arregaçando as manguinhas, falando, aê papai, é Disney! Pois é, é mais a segunda parte que a primeira, quer ver? Bota de novo a risada, olha lá, aí... É mais essa segunda parte, é a engasgada do Pato Donald, meu. E a moeda americana vai buscando 5,7. Fala, Guilherme Cunha! Muito tranquilo, Léo. Agora a gente está no estresse, né? Passou ali do 63, no rompimento falso ainda, está chamando bastante vendedor esse movimento. 5070, 5087, a faixa final do nosso dia de hoje, né? Que a gente contemplou desde o pré-mercado e morning call. E aí, para romper esse 5087, Léo, é alguma coisa em Brasília adicional que foge totalmente do nosso controle, tá? O que pode ser contabilizado já como risco fiscal adicional com arcabouço é essa faixa do 5087, máximo 5110. Então, o Bruno já desenha aí para não tomarmos cornetada. Inclusive, né, a gente começa a chegar nas máximas dos movimentos e agora é óbvio que o risco e retorno está mais para venda do que para compra, né? Então a gente já está no final desse canal aí que ainda é baixista, podemos naturalmente ver um dólar voltar para os patamares abaixo dos 4,90 caso tenhamos aí justificativas ou melhorias dentro desse movimento do arcabouço. O dólar continua rompendo, continua com uma força compradora significativa, mas está se esgotando. 5087, eu sou muito vendedor de dólar para o cenário do intraday. 11 horas, 1 minuto. É o seguinte, nós temos alguns pedidos. O home broker está gritando no caso de alguns papéis. A moeda americana acabou de renovar a máxima intradiária, o Diego sinalizou. Nós chegamos a bater R$ 5,07 e eu ainda vou querer ouvir do Brunão a questão relacionada a atualizações de racional. Afinal de contas, a moeda americana jogou para longe, ali, no sentido de furar, né? Boa parte das projeções. E o Ibovespa vai brigando ainda na região dos 104 mil pontos, está em 104.220. No entanto, 3R Petróleo me parece a notícia. Por quê? O Gui já tinha falado e cantado a bola aqui de que era um destaque mais positivo, que estava de olho no papel. Chegou a passar na corrida entre os papéis que mais sobem, são poucos hoje, mas chegou a passar a Embraer. RRRP3 é o ticker, 1,7% de ganho, R$ 27,60.
faz com que 3R Petroleum esteja agora na primeira colocação entre os papéis que mais sobem, vai perdendo e recuperando essa posição numa briga ali cabeça a cabeça, como se fala nas corridas dos cavalos, com o Embraer. Embraer vai subindo 1,55%, R$20,91. Queria que você falasse de 3R Petroleum com o apoio gráfico de Bruno Mazzoni, meu caro Gui. Tá aí já na tela pra você. Que é isso aqui? Não, Boninho, bicho. Olha o que o menino... Quer ver? Eu consigo olhar. Olha aqui, ó. Eu tô falando com você, Guilherme Cunha. Guilherme Cunha, olha pra baixo aqui, ó. Olha pra baixo e fala de 3R Petroleum. Isso aqui tá quase o metaverso, bicho. Pra mim é diferente, você tá na minha esquerda, mas tá bom, tá bonito pra caramba aí, Léo. Eu não consigo falar de 3R Petróleo. Não, peraí, eu me emocionei todo aqui. Peraí, que eu apresento. Deu uma doida. Eu vou tomar meu café pra esse meu lado aqui. Nadir. Ô, bicho, é pra esse lado aqui, né? O Boninho, não é pra esse lado aqui que eu olho? Então tava certo. Então, vai aí, fala de 3R Petróleo, às 11h03, meu. Olha aqui pra você aqui, ó. Como é que eu falo de 3R? Como é que eu falo de 3R? Fala pra mim, Léo, como é que a gente justifica algo pro nosso ouvinte de 3R, né? Onde teve um cenário bem ruim nos últimos dias. Hoje, petróleo em queda, Petrobras em queda, Prio 3 em queda, Petro Recôncavo em queda. 3R Petróleo vai subir? Ah, me respeita, né, 3R? Não dá nem pra falar nada, viu, Léo? Acho que é um repique aí depois das quedas acumuladas que foram muito fortes, né? A gente chegou no dia da subscrição a R$24, o papel cair 18%, e aí ainda caiu mais 3, 4% na data de ontem. Traz um respiro hoje para chamar vendedor, né? Não falaria para comprar 3R Petróleo nessas atuais condições climáticas de calor que a gente vive aqui na Bolsa de Valores, porque pode se machucar. Nos 24, a gente pode falar de 3R Petróleo com calma. Agora, nesse meio do caminho aí, acaba sendo uma aposta. Se subiu, quem comprou subiu, comemora, né? Mas o mais óbvio é que, no final das contas, pode ter uma queda mais acentuada. Os R$24, para mim, é a grande obviedade que nós temos para o papel de 3R. 11h04. Senhoras e senhores, eu deixei no ar aqui o gancho para falarmos de Netflix. Netflix ontem divulgou seus resultados, em alguma medida a gente indiretamente abordou na primeira hora do nosso programa, mas agora a gente tem condição de aprofundar. O gráfico do nosso Bruno Mazzoni já está na tela para você se ligar. A companhia, de acordo com a Organização das Ideias que a redação da Mover colocou, decepcionou os analistas de Wall Street, adicionando apenas 1,75 milhão de assinantes ao serviço de streaming no primeiro trimestre deste ano. A companhia também projetou vendas e lucros futuros abaixo do esperado. E o comentário do Gui vai vir depois da fotografia de momento da cotação de Netflix lá no mercado à vista dos Estados Unidos e eventualmente os BDRs também aqui no Brasil. Pois não, Diego? Exatamente. Vamos começar com os BDRs que estão subindo forte, 3,51%, R$ 32,71 para NFLX 34, enquanto lá em Nasdaq, nos Estados Unidos, os papéis estão caindo 2,90% agora, $324 cravados. Nossa, Léo, eu lembro dessa queda, viu? Essa queda mais monstruosa que nós temos no gráfico foi a primeira vez que a Netflix reduziu o número de assinantes e aquele balanço trouxe uma possibilidade, inclusive, de começar por ads, começar a botar comercial na Netflix. Cara, foi uma oratória muito ruim para a Netflix, que acabou se recuperando muito forte, e apesar de a gente estar falando aí que não agradou, eu vejo que o mercado foi comprador para a Netflix depois de uma queda muito forte, é verdade, também nos últimos dias. Agora a Netflix tem um espaço significativo para movimentações de compra, tá? Eu não gosto muito de BDR, eu pouco operei empresas do exterior, vou muito mais para um movimento através das ETFs e do mercado de futuros, mas eu vejo que Netflix dificilmente tem uma movimentação de queda que venha a superar os R$ 24,28. Para quem quer, entre aspas, brincar em Netflix, comprar agora exatamente nos pontos, tá? 31,40 pode sugerir uma alta boa para os 42, eu vejo rumando para lá com esse balanço, porém os 24,28 pode ser um processo natural de queda com desinteresse de Netflix, com outros concorrentes chegando também para desanimar o papel. Boa, Gui, 11h07. Vamos fazer o seguinte, aí eu separei 3 pedidos daqui e o Diego vai separar 3 pedidos de lá, que naturalmente não repitam os daqui. Antes, deixa eu trazer de novo o Bruno Mazzoni com imagem e voz para nossa conversa aqui.
e permitir ao Bruno a exposição do racional dele e das eventuais atualizações que esse racional contemple, sob a luz do que aconteceu no dólar e do que aconteceu no Ibovespa. A moeda americana agora tem alta de 1,34%, Brunão, R$ 5,063, e o Ibovespa está caindo 1,7%, talvez uma das melhores fotografias dos últimos minutos, voltando basicamente aos 104.400 pontos. Não perdeu os 104 mil, foi muito testado ali, mas não chegou a perder. Queremos ouvi-lo. Vamos lá, Léo. Vou começar então com o índice Bovespa. A minha opinião aqui sobre racional, pessoal, essa semana aqui, até pelo calendário, sexta-feira não temos pregão, tem também investimento de opções, bastante narrativa, poucos fatos. Então a gente entra estamos ainda, e é a minha opinião, não vou mudar de acordo com a primeira entrada minha aqui, não é uma semana de tendência, pessoal. Então tomem cuidado, houve um rompimento aqui no mini índice, vamos falar do índice Bovespa, indo para o 105, para o 106, tá? Essa região aqui, facilmente amanhã, ou mesmo no pregão de hoje, seja um enfraquecimento do dólar amanhã, seja ali uma expectativa de emergentes mais tranquilos, a gente pode voltar para o 108, para o 109, para o 107, numa velocidade muito grande. Não temos gatilho para tendência. É só uma narrativa, por enquanto o copo está meio vazio para os emergentes. Então segurem as pontas aí, porque o grande trade ainda está por vir. Né? Semana passada foi um belíssimo movimento de tendência. Essa semana aqui me parece que é mais tiro, porrada e bomba. Não temos tendência. Então só tomem cuidado com o índice Bovespa nessa região dos 105. O Gui fala do 104, que é rapidinho em um pregão, 2 pode voltar de novo lá aos 109, 108, porque não temos ainda um fundamento que coloque o Ibovespa tão depreciado assim ou apreciado. Ele tende a ficar lateral. Tá? Então para o Ibovespa eu não mudo muito a minha tese, Léo. Nesse momento, como ele chegou lá nos pontos dos 106.400, 106.110, chegou até bater acho que no 105.700 ali, ele pode fechar o pregão de hoje, por exemplo, a 107.500. Fácil, e amanhã abrir com gap e ir lá para os 109.400. Então, não esperem tendência até quinta-feira, até amanhã, pessoal, já que sexta não temos pregão. O dólar, esse está crucial, na minha opinião. Por quê? Depois do arcabouço apresentado, pessoal, e depois de todo o nuance que nós tivemos no começo do ano com muitas narrativas, tá? A gente começa, o governo vai cravar um pouco da sua cara a partir de maio. Tá? Então eu vejo que até passar no Congresso o arcabouço fiscal, o dólar tende a ficar espinhando, não mais os 5.318, os 5.399, que era o pré, durante e pós-eleição. Tá? Agora, o 5.319 para mim tem como cenário para esse segundo trimestre, ou seja, abril, contrato de abril atual e maio, quem sabe um pouquinho do de junho também, o 5,87, como o novo 5.319, 5.399, 5.318 nosso, de resistência. Então estamos próximos lá. A tendência que eu vejo para o pregão de hoje, talvez o pregão de amanhã e semana que vem, é a gente perder volatilidade aqui no intraday e fazer um canalzinho, ainda que de alta, mas perdendo um pouquinho de vol. Tá, para ter uma queda bem acentuada, pelo menos essa é a minha expectativa, ainda nesse contrato de abril ou no mais tardar no de maio. Então eu tomaria cuidado aqui aos comprados, tá? E as narrativas que são emprestadas aí da Faria Lima, porque nada aconteceu, é tudo narrativa, não tem batida de martelo que vai ser no Congresso, tudo bonitinho, com as regras todas expostas. Por enquanto, a narrativa do copo meio vazio, que é facilitada pelo DXY forte, pelo dólar mais forte, commodities mais fracas. Então acho que um grande gatilho, Léo, seria ali esperar o petróleo aos 76, aos 78, o minério aos 111, 112, tá? E bater o martelo aí nesse arcabouço fiscal para liberar, como o Corleta falou na primeira, né? Esse gap que o Ibovespa tem contra os pares, principalmente o México, tá? E o dólar voltando aí para baixo dos R$5 com mais tranquilidade. 11h11, Bruno Mazzoni atualizando o racional sob a luz dos fatos deste 19 de abril. Grande Brunão. Bom, vamos aos pedidos para o Guilherme Cunha comentar, e o Bruno segue falando, mas com o gráfico e as regiões que na análise técnica ele é capaz de apontar para nós. Entre os pedidos que eu separei aqui, deixa eu ver, é sempre um sorteio porque é muito papel. Eu peguei aqui, ó, quer ver o setor frigorífico aqui, tá anotado, ó. O Fábio Henrique. Bom dia, Léo, tamo junto. Cheguei e likei. Gostaria da análise de JBS. JBS S3 é o ticker, JBS o papel, então quer o Fábio essa avaliação. Na sequência, para o Brunão já ir armando os gráficos aí,
Taesa, a unit de Taesa vai ser abordada, é a pergunta do Denis Macedo. E mais cedo, é o Denis Macedo, e mais cedo chegou por aqui o JPS. E o JPS pediu também análise de CSN. Então nós vamos nessa bateria de 3 papéis. Na sequência o Diego endereça outros 3. Começamos então com o JBS, pois não, Gui? Boa, Léo. O JBS, vamos falar um pouquinho do setor de frigo. Até flagrei um comentário, vou fazer uma defesa. Eu odeio o setor, tá? E a gente tá falando de compra de setor de frigorífico, no caso específico, JBS para trading e Marfrig para prazos maiores, pelo contexto de preço, tá? Então, diariamente a gente traz aqui um viés do dia e agora JBS é natural que essa faixa de preço sugere uma compra, tá? E aí, pô, em meio a esse pessimismo, a volatilidade ela é existente, mas a busca do alvo agora dos 18,51 é natural, pessoal, tá? Devido até mesmo ao acúmulo de quedas consecutivas que o JBS obteve, tá? Então, JBS, papel para trading, excelente, péssimos fundamentos, péssimo tudo, mas no final das contas acaba trazendo uma recuperação de preço técnico muito bom. Então, acendeu o nosso radar, acendeu um alerta ali, mas faz mais de um ano que a gente não gosta do setor de frigorífico. Trading, podia chamar, sei lá, Horizon, agora aí a JBS, tanto faz, a gente clicaria devido ao patamar de preço que sugere uma recuperação. Agora a Marfrig, estudando um pouco mais, não só o balanço, mas a teleconferência da companhia e as suas grandes expectativas para o ano de 2023, o gráfico é péssimo, encontra-se ainda com uma possibilidade de novas quedas, mas tem uma perspectiva de recuperação, um upside maior do que os seus pares. Tá? Então eu fico aí um pouco mais de olho para títulos afins de investimentos para a Marfrig e uma brincadeira de trading ali para a companhia JBS. CSN, que é o próximo papel pedido aí pelo nosso ouvinte, o contexto de CSN acaba sendo muito semelhante às demais empresas dos setores que vão ser impactadas com o movimento das commodities, manipulação de preço e por aí vai. Então a gente precisa ficar bem atento aos movimentos de queda. As quedas também são oportunidades, acabou de gerar um trading muito bom. Essa alta teve muito contribuidor que acabou pegando, foi mais de 15% numa linha reta que conseguiram pegar nesse trading de CSN, agora precisa sentar, esperar voltar para os pontos de suporte, ver o comportamento que vai ser o fluxo nesse movimento, para que possa voltar para o papel. Agora CSN no curto prazo, infelizmente, a gente só consegue ver queda. Bom, tá aí então CSN devidamente contemplada, JBS, eu acho que você me driblou aqui num papel, viu? Eu acho que eu deixei um outro papel apregoado e o senhor não contemplou este papel. Só que agora eu acho que não. Você acha que não? Você falou de 2 papéis. Eu não tinha pedido 3, rapaz. Agora eu fiquei doido aqui. Mas eu vou me Pede achar. um aí, Léo. Eu vou me achar. É que eu tô achando. Eu tô caçando a minha lista. Deixa eu passar pro Diego, que eu vou atrás do papel que eu tinha te pedido. O senhor me driblou, hein? Fala aí, ô Eu quero Diegão. pedir um também, viu? Tá bom. Vai lá, Diegão, os 3 que você separou. Vamos lá, ó. Eu separei alguns porque chegaram muitos pedidos por aqui. Eu vou ter que dar uma aglutinada. Mas é o seguinte, o Alex Mendonça tinha perguntado feito uma pergunta que aglutina alguns pedidos da nossa audiência. O Alex Mendonça perguntou sobre as quedas bruscas no varejo e na construção, se são oportunidades para o médio prazo e também pensando no corte de juros. E aí, já para aglutinar perguntas nessa dúvida do Alex Mendonça, o Rafael Pereira tinha perguntado de Cyrela. E aí o Max Viana mais cedo tinha comentado de Tenda, então a gente pode falar desses 2 papéis para representar a construção. E o segundo pedido do Max Viana era de Carrefour, e aí entra na parte do varejo. Conta pra gente, Gui. Bom, Diegão, eu vou começar com as construtoras, que o estudo ele é bem completo. A gente está vivendo o sistema o setor de construção civil na veia esse ano, e sim, é uma oportunidade. A gente vê o estresse do DI acarretando quedas dentro do setor que geram oportunidades. O gráfico na nossa tela aí, que é o de Cyrela, é o mais técnico e comportado de todos. Então, quem acaba sendo ativo, né, dentro das operações, compra nessa faixa
faixa dos 13,80, 13,40 até R$13, liquida nos 14,80, 15, 15,30. Isso já foi contemplado algumas vezes no ano de 2023. Agora, é indiscutível que esse cenário do segundo semestre, que tem uma expectativa muito grande de queda de juros, carrega esse papel de Cyrela para os 17 até R$19. Há quem diga que o papel tem ali um valuation esperado para buscar os R$19. Sou comprador de Cyrela, eu tenho ainda em carteira quietinha e eu só saio nos 17, tá? Então Cyrela é uma oportunidade no setor para investimento mais tranquilo e a recuperação mais leve. Agora, quando a gente fala dos papéis de Tenda, a Tenda foi e cumpriu uma situação de um objetivo de 5,80 muito rápido. Então eu estava esperando o papel voltar lá para os R$4,30, R$4,27, R$4,17, que foi o começo do trading no ano passado, e aí o papel foi buscar os 5,80 numa velocidade realmente inimaginável. Agora, com essa estresse da curva de DI, é natural que o papel tenha uma corrigida, mas as oportunidades não são de agora, tá? Não são de curto espaço de tempo. Então o Bruno faz um desenho animal aí para a gente poder ter uma correlação, um aprendizado muito grande, que é o DI caiu, o papel subiu de formato especulativo. O DI está subindo um pouquinho, ele está desabando, porque os fundamentos ainda da companhia Tenda e da grande maioria das construtoras são negativos. E o que fez com que o papel subisse na semana passada, além da curva de juros para baixo, foram as prévias fortes. Então as prévias adicional com o DI subiu muito forte. Agora que ainda não tem nada materializado, cai muito forte também. Então fiquem de fora de Tenda, pelo menos por enquanto, esperem a chegada dos suportes lá na faixa dos 5 e dos R$4,60, para que daí sim, o próximo balanço e adicionalmente uma queda de juros, esse papel pode buscar R$6,50 e quiçá R$8. São baitas de oportunidades. Agora o varejo varejo, quem acertar o varejo no ano de 2023 merece uma estátua, merece um troféu, porque varejo está muito difícil, taxa daqui, libera dali, acaba tendo uma contemplação adicional, mas por contraparte provisiona bilhões de reais, case de lojas americanas que ainda respinga uma desconfiança no mercado, então é muito difícil o setor de varejo, eu estou totalmente de fora, todo mundo sabe que saí de Magalu num preço excelente, R$4,50 para não voltar tão cedo, até com que materialize bons balanços e tenha a curva de juros apontando de fato uma queda de juros Selic, caso contrário eu estou de fora. E o papel de Carrefour é um papel que você pode olhar pós a apresentação do primeiro tri. Tá, o quarto trimestre deixou uma ambiguidade ali de melhorias para esse primeiro trimestre. Acredito fortemente que a entrega possa existir, mas o papel está sendo muito penalizado e não tem comprador. Então, após a apresentação do primeiro trimestre, caso diminua realmente o peso do alto custo das lojas do Carrefour, aí sim vale a pena alguma movimentação de compra. Caso contrário, vai fazer parte do mesmo saco do varejo, e o varejo está muito ruim, muito penalizado, e esse estresse do fiscal mais curva de DI só vai ficar batendo nos papéis de Carrefour. 11h20, cobertura especialíssima, que é o padrão, é a regra aqui na sua TC Rádio. Guilherme Cunha, o pai do mercado, com essa ginga que só ele tem nas tabelas da vida aqui. Agradecendo a sua forte audiência, aos mais de 700 likes. É Brasil, zil neles. Bora pros 750. Estão logo ali. Obrigado ao Ike Grafista, ao Paulo Pi. Quem mais, o Anerzírio Neto, falando da restrição de crédito. Aí nós temos, o senhor realmente me driblou, viu? Mas eu cacei aqui. Era o Denis Macedo. Como esquecer? Tá gravado? Tá gravado, é só você voltar aí. Só você voltar aí. O Denis Macedo pediu a Unity de Taesa. Então vamos lá com a Unity de Taesa para você contemplar. E na sequência, é a primeira vez que ele pede aqui o Bolha Geek, que também tá conosco, o perfil Bolha Geek, tá pedindo Ferbasa. Então a gente vai pra Unity de Taesa e na sequência Ferbasa, outros 2 papéis para você contemplar. Vai que é sua, guiacha a cotação. Coisa boa, o dólar, Léo, esse dólar, vou falar um negócio pra você, viu? Ele me respeita, o dólar é sensacional.
conheço muito ele, dólar, gente boníssima, nunca duvidem da Doleta, viu? Ela é sensacional. Obrigado, dólar, Ô, você Gui. pagou o meu dia inteiro já. Pera Eu aí. não consigo, Não, muitas emoções. É que aí, só pra deixar todo mundo na mesma página, o Gui tá feliz da vida, porque ele tava vendido na moeda americana, ela saiu basicamente de 5,7 pra buscar 5,4. Nós temos agora 5,046. Tá subindo 1%, já subiu bem mais do que isso. Pois não, Gui, vamos lá Nossa. com Taesa. Porque é calor, né, Léo? É calor. Essa nossa vida aqui também é difícil. Taesa não tem nem o que falar de lado negativo. Taesa, quem ouviu o pai do mercado no suportão do Bruno Mazzoni, a gente falou a primeira coisa de tudo, elétrica. O setor inteiro vai prosperar para o trimestre. Pois bem, muito obrigado. Fica batendo nos 32 e fica encerrando nos 35, é igual o Cirela. Taesa, para quem quer fazer, não é um papel de trading, é um papel para investimento em foco em dividendos. Esse é o grande contexto de Taesa. Teve uma queda de lucratividade grotesca de alta no final do ano passado, mas no final das contas, o que aconteceu recentemente foi aquele teste praticamente que ela fez no mercado de pegar 4 bilhões de reais e o mercado penalizou. Só que daí é fácil de entender Taesa. Você pega os balanços, o comportamento de preço, você vê que a empresa ela é simplesmente sensacional, ainda te paga um bom dividendo, olha lá, 2 bi, né, da oferta lá que foi muito mal pego pelo mercado, e aí você sabe o que faz? Compra a Taesa dentro desse range de preço para trading, e aí você pode pegar e contemplar em compras para longo prazo, né, dentro desse range de preço também em foco em dividendos. Não tem nem o que falar, não tem nada que desabone em Taesa, todas as quedas na companhia serão uma baita de uma oportunidade de compra, e inclusive eu vejo o papel subindo aí na data de hoje, em meio a um dia bem mais chatinho, e podendo buscar os seus 38 numa velocidade muito rápida. Aquela queda de Taesa que a gente ficou narrando aqui na TC Rádio foi uma das maiores oportunidades que a gente já viu para a companhia. Agora, a Ferbasa, a gente viu recentemente, eu preciso só me refrescar a mente aqui, porque os fundamentos são muito bons. Eu nunca tradei o papel, eu não conheço a oscilação dele, não tenho essa familiaridade com ela, mas lembrei aqui, o papel é um dos top 10 de fundamento que a gente pode contemplar listados aqui na nossa bolsa, tá, Léo? Porque ela paga um baita de um dividendo, está pagando aí mais de 10% de dividendo para quem quer investir na companhia, é um baita de um ROI. A empresa não detém sequer alavancagem, é um endividamento simbólico que a companhia tem, todas as SAs acabam fazendo esse giro. O ano de 2022 é recorde, o fechamento dela é recorde bilionário, não tem nada que venha prejudicar a companhia. Acho que a pergunta do ouvinte é obviamente porque o papel está sofrendo aí no curto espaço de tempo, o que traduz em oportunidade. Fundamento bom, gráfico também comportado, não vai ter decepção em Ferbasa, não. 11 horas 25 minutos, Guilherme Cunha passeando por esses últimos 2 pedidos que chegaram por aqui. Valeu, maestro Gui. Olha, são 11h25, só registrar, moeda americana para de subir 1%, hein? Tá avançando agora 0,96%, nós temos R$5,044. A curva de juros deixou de pedir em qualquer dos seus contratos mais de 2 dígitos de prêmio. Nós temos agora em média 9 pontos base a mais nos pedidos de prêmio, entre 8 e 9 pontos base, e já não temos 2 dígitos. Agora a DI1F31 está pedindo 10 pontos base a mais nos prêmios ou no retorno médio deste contrato, mas é exceção. Ninguém chegou a superar os 2 dígitos neste instante, para além de DI1F31. Você lembra que em momentos aqui, até 18 pontos base a mais nos pedidos de prêmio, a gente chegou a flagrar. E o Ibovespa está recuando 1,76%. Parece que o Ibov encontrou nessa faixa dos 104.300, 104.400, 104.200, a região de pouso para o dia de hoje. Vamos ver se algum desfecho, acontecimento, fato, desdobramento pode fazer com que ou haja uma recuperação ou uma deterioração ainda maior. O Caio Melo está apurando em paralelo as movimentações de Roberto Campos Neto. Vamos entender por que e lembrar da nossa agenda. Vou pedir para o Léo Pinheiro repassar. Você lembra que a partir das 11 da manhã nós tínhamos alguns acontecimentos para monitorar, entre os quais o de RCN, presidente do nosso BC, que está participando de um evento com investidores. Este evento já está rolando em linha com o que havia sido previsto desde as 11 da manhã e, por hora, o que é que nós temos para destacar? Que a RCN
acabou colocando hoje, neste evento, que a recente crise, ele está se referindo aqui, quero acreditar, à crise do sistema bancário dos Estados Unidos, mostrou que é possível haver um cenário diferente à frente quando se trata de bancos. Em reunião com investidores em Londres, organizada pelo European Economics and Financial Center, ele afirmou ainda que é necessário supervisionar os bancos com mais tecnologia, de modo a se antecipar de eventuais crises sistêmicas. É claro que quando você compara e contrasta o segmento bancário americano com o brasileiro, há uma questão estrutural de ampla diferenciação. O Brasil tem pouquíssimos bancos, o que de um lado prejudica a atuação da concorrência, algo que a cartilha liberal recomenda com letras maiúsculas, e de outro lado, no entanto, costuma assegurar muito mais segurança para esses bancos, porque a margem é tão agigantada e a cartela de clientes ou carteira de clientes é tão abastecida que é difícil imaginar um risco sistêmico no caso brasileiro, já que você tem poucos players. Os prós e os contras. Não à toa, a estabilidade do sistema financeiro brasileiro costuma ser colocada a nível internacional à prova. Só que o custo disso é uma alta concentração bancária, também sabemos. Quando a gente vai para os Estados Unidos, você tem 3 prateleiras para decantar o setor, com vários bancos pequenos, alguns bancos médios e poucos bancos grandes. Espera-se ainda a decantação de tudo que aconteceu com a crise do Silicon Valley Bank, no sentido de uma corrida, de uma saída de bancos pequenos e médios para o fortalecimento dos bancos grandes. Algo que, não sei se oficialmente seria reconhecido, mas quero acreditar, o Federal Reserve não veria com tão maus olhos assim. É o oposto que se complementa. Se de um lado a concentração bancária pune a concorrência e o acesso ao crédito num sentido mais livre, do outro lado, isso fortalece o coro e o corpo dos bancos para eventuais momentos de crise. 11 horas 28 minutos. Guilherme Cunha, atualizado então a questão do Roberto Campos Neto, e aí você estava espiando aqui nos eventos que a gente tem, sendo bem pragmático, 2 eventos importantes para hoje, no sentido de já estão contratados. Ou 3 se você quiser destacar um doméstico, né? Porque é claro, Lula ainda está, pela apuração da Roberta Piscinin, ou encerrando ou em vias de encerrar a participação no evento dos militares. Parece que acabou agora há pouquinho. E aí espera-se que ele e Haddad participem de uma cerimônia de posse do Conselho de Participação Social. Como acabou de acabar praticamente esse evento militar, é natural que haja um atraso. Se em condições normais não tivesse havido atraso, já haveria provavelmente o atraso deste evento, quanto mais tendo Lula acabado de sair da cerimônia militar em que ele estava. De qualquer maneira, esse é um evento que o almoço de negócio vai ficar com os olhos arregalados em cima. Você tem a maior voz da economia brasileira, Fernando Haddad, com a maior voz do executivo brasileiro, o presidente da República, Lula, num evento que tem natureza social e, naturalmente, espera-se que as autoridades, ou pelo menos Lula, falem. E aí qualquer pista de mercado e economia terá repercussão imediata. Não perca, Vini Custódio e Gabi Alves estarão de olho. Aí nós temos, os outros 2 eventos que eu gostaria de destacar. A divulgação do livro bege, com linhas gerais de macroeconomia americana e decisões do Banco Central do país, às 3 da tarde, e às 10h15 da noite, a taxa Prime de 1 ano do Banco do Povo da China. Para eu te ouvir, Gui, a respeito dos eventos que ainda estão por vir, um outro complemento em meio à apuração paralela do nosso produtor Caio Melo, que foi bisbilhotar a agência Reuters em cima da repercussão deste evento em Londres, em que está participando Roberto Campos Neto. Vamos à informação. O núcleo da inflação brasileira está muito resiliente e, embora o dado cheio esteja caindo, o aumento de preços deve voltar a ganhar força no segundo semestre. Em reunião com investidores em Londres, organizada, como eu adiantei, pela European Economics and Financial Center, Roberto Campos Neto calculou que a inflação geral deve ir a 3,5% em junho e depois volta a subir. Então ele está estimando que até junho, essa é uma pista importantíssima, pessoal. Ele está estimando que até junho vai haver uma desaceleração da pressão inflacionária, isso passa a nos guiar aqui na cobertura. Entende o RCN que vai haver uma desaceleração da pressão inflacionária até junho e a partir então de julho a gente deve voltar a ver uma aceleração do fenômeno inflacionário. Ainda de acordo com o RCN, as expectativas de inflação para 2024 e para 2025 subiram quase 100 pontos base ou 1 ponto percentual desde dezembro, em parte devido ao pacote fiscal aprovado, me parece aqui que ele está se referindo ainda à PEC da transição, e ao fato de o governo falar em mudança na meta, aquela revisão altista que se faria da meta de inflação que cabe ao Conselho Monetário Nacional, que é a reunião entre ministro do Planejamento, ministro da Fazenda, presidente do Roberto Campos Neto, que é o presidente do BC.
Neste caso, Simone Tebet, Haddad e RCN. 11h31, tudo isso pago. Guilherme Cunha, quero te ouvir, te permitir um destaque final, mesmo eu farei com o nosso Bruno Mazzoni. Pois não. Boa, Léo. Não para de subir a sinetinha aqui, coisa boa. Um dia espetacular para quem entendeu os extremos, né? Então, entendemos perfeitamente com a oratória macro do Bruno, adicionalmente com o estudo de preço, que estamos num ciclo já de fim de alta de dólar com esse risco fiscal, a incerteza fiscal, né, adicional com o movimento do arcabouço. Então, do 5043 ao 5063 é uma baita região de venda e estourando, né, num cenário mais pessimista, o 5087 é um ponto bipolar aí que o Bruno nos traz como uma máxima do movimento. Isso gerou muito valor hoje. Essa informação trouxe bastante para quem é trader, né, fez bastante trade ali nessa região e acabou pagando o dia inteiro. Ninguém precisa mais ficar correndo do risco. Parabéns aí o Bruno, né? O mérito todo do cara. A gente só pega a informação e operacionaliza isso no mercado. Agora, na parte do índice, a Vale arrefece 1% em 10, 15 minutos. A Vale teve um fluxo comprador bem importante aí nesses últimos minutos, o que faz trazer um alívio também na parte do índice futuro. Eu acho que o grande destaque vai acabar sendo a companhia Vale 3 no dia de hoje como um todo, e também nesse contexto da China. Amanhã Vale 3 de novo acaba sendo um grande destaque. Setor financeiro bancário também deu uma refrescada nas fortes quedas, o que não cancela a gente recordar. Eu tinha falado a última vez que seria a penúltima vez, agora é a última vez, o vencimento das opções juntamente com o feriado. Então, calma aí, pessoal, principalmente nas ações no mercado de futuros de índice, porque ainda tem muita irracionalidade para acontecer de hoje até amanhã. Aí sim, a precificação da segunda canta toda a bola que a gente desenhou durante a semana aqui com vocês. Guilherme Cunha, é coisa nossa. Grande Gui. Tamo junto, meu parceiro. Eu vou pagar, gostei da ginga, você só me surpreende. Eu vou pagar um urgente no painel Mover Pro e vou permitir ao Bruno Mazzoni não só um comentário desse urgente, como também o seu encerramento, o Gui Cunha que volta amanhã para tabelar com a gente aqui no Expresso. Olha só, meu caro Brunão, informação dos Estados Unidos, a foto é esta aqui. Estoques de petróleo EIA recuam 4,58 milhões na semana. Olha os estoques sendo consumidos lá nos Estados Unidos. O consenso apontava para um recuo, para uma diminuição dos estoques, mas uma diminuição de 1,08 milhão de barris. E nós vimos mais de 4 vezes isso praticamente. O Diego pode me complementar trazendo a fotografia do petróleo Brent e do petróleo WTI. Vamos ver se houve alguma reação. Acabou de pintar no painel Mover Pro. E houve sim reação, e reação imediata, Léo. Agora acentuou o viés baixista dos dois tipos de petróleo que a gente acompanha aqui, os dois tipos de contrato de petróleo. O Brent está caindo agora 2,02% a 83 dólares e 12 centavos, enquanto o WTI recua 2,06% aos 79 dólares e 23 centavos. Então, uma acentuação da queda que a gente via desde o começo do programa. Eu não sei, Brunão, sinceramente, quero te ouvir a respeito. Em que medida essa evidência não é contrassensual ou contra o consenso? Por quê? Porque se em teoria você tem um consumo elevado dos estoques, você está comprometendo mais a oferta de petróleo. Num cenário em que a demanda é constante, se você diminuir a oferta, qual é a tendência? É que o preço suba. E o que o Diego acabou de narrar é bem diferente disso. O Diego está dizendo que está acentuando o viés de baixa do petróleo. Quero ver se você concorda com a premissa. Gostaria que você comentasse essa foto do petróleo, da commodity, e trouxesse o seu destaque final, meu amigo querido. Obrigado por ter mergulhado conosco com mais tempo e mais duração nesse dia 19 de abril. O espaço é seu, Brunão. Vamos lá, Léo. Concordo com você, né? Os estoques sendo mais consumidos, a tendência seria de uma maior pressão compradora no petróleo. Eu estou compartilhando com vocês o gráfico diário do petróleo, pessoal, o Brent. O único problema é que esse mercado, principalmente o mercado futuro de petróleo, é muito fluxo, né? É pouco, cada vez menos tem sensibilidade com o mercado presente de oferta e demanda. Então, eu acho não, né? É a minha tese. O que o petróleo vai fazer, pessoal? Na minha opinião, ele tende a ceder. Uma notícia dessa, em tese, é para jogar o petróleo para cima, tá? Menos estoques nos Estados Unidos, olha lá, pelo que eu li aqui, essa é a interpretação. Agora, eu considero que o petróleo deve bater os 76, os 77, pessoal, e aí sim, a grande oportunidade do petróleo aqui. Qual que é a parte positiva para nós?
é que isso acaba atrapalhando em termos de alocação de recursos somente, entre aspas, né, as junior oils, porque a Petrobras não, pessoal, tem uma outra dinâmica. Então por isso que eu estou muito ressabiado nessa venda atual do índice, tá certo? Se não houver continuidade, e é o que eu espero, a Petrobras vai performar bem e o minério segue ali lateralizado e numa região muito mais de suporte do que de resistência, a gente ainda pode ter Petro e Vale como protagonistas do Ibovespa na segunda quinzena de abril pós-feriadão. Então eu ficaria muito atento ao petróleo no timing aí abaixo dos $80, infelizmente. Então para sua Junior Oil ruim. Agora a Petrobras, como ela vive no mundinho dela e não é tão ruim assim ter o petróleo estável abaixo dos 80 e acima dos 70, eu acho que a Petrobras ainda bate os R$28, joga o Ibovespa para cima junto com bancos e a gente vai ficar à mercê desse minério batendo 111. Quanto mais rápido ele bater no 111, mais rápido a Vale chega no R$71, e ali é um grande suportão para a Vale ricochetear e dar ali para o Ibovespa bancos, minério e petróleo em alta, né? Por enquanto, o jogo está meio equilibrado, por isso que o Ibovespa fica nesse perde-ganha danado, sem ter grandes volatilidades. O destaque que eu quero dar, Léo, é para uma ação, para ações, né, no caso. Eu vou falar só da Porto Seguro, que acaba sendo o mesmo destaque, né, pessoal? Repetitivo aqui, meio vovô, mas existem ações e setores no Ibovespa. O setor de previdência, o setor de seguro, perdão, né, seguradora, é muito defensivo e muito atraente esse ano aqui. Então vejam aí com carinho sempre Caixa Seguridade, BB Seguridade e também a Porto Seguro, que é a ação que eu tenho, tá? E se você quer comprar, olhem e estudem quem vendeu, tá? Quem vendeu no curto prazo, de 2022, 2021, 2020 para cá. A Porto Seguro tem um fluxo muito, mas muito simétrico, 18%, 18% a 20%, algo em torno de R$4 a R$5 de queda, e ela performou essa queda recentemente. E ela não sai muito em headline, tá? Mas se você caça esses fins de demanda vendedora, ofertando compra, né, ofertando a parte contrária, você vai conseguir, na minha opinião, ter uma vida bem mais tranquila e com baita dividendo também do setor como um todo, tá? A Porto Seguro tem tudo aí para valer novamente os seus 25, quem sabe aí rumar para as máximas históricas, se o Ibovespa ajudar, mas com certeza 25. E sempre, nesse ano de 2023, que ela dessa lambuja aí de cair 18%, 4,50, 5,50, eu vou ofertar o oposto, tá? Vou ofertar a parte compradora. Então eu vejo o setor muito interessante, neutro aí de Brasília, neutro também de petróleo e minério de ferro, que estão bem voláteis, né, Léo? Grande Bruno Mazzoni. Uma hipótese de leitura para essa queda nas commodities é o encorpar de uma narrativa de recessão econômica, em especial nos Estados Unidos, com eventual contaminação da atividade econômica global, um ângulo para a gente tentar encontrar ou lançar sentido para essa foto que a gente vê por lá. Bruno, muito obrigado, um super abraço. Amanhã fechamos essa semana mais curta. Até. Sim. Vejo você amanhã, Léo. Um abração para você. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.